Do ofício das leituras do dia 9 de julho de 2023, 14º domingo do tempo comum. Dos sermões de Santo Agostinho, bispo, século V. O sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Reconheço a minha culpa, diz Davi. Se eu a reconheço, dignai-vos perdoá-la. Não presumamos de modo nenhum que vivemos retamente e sem pecado. Será louvável a nossa vida se não esquecemos a necessidade de pedir perdão. Mas os homens sem esperança, quanto menos preocupados estão com os seus pecados, tanto mais curiosos são sobre os pecados alheios. Não procuram corrigir, mas criticar. E como não podem excusar-se a si mesmos, estão sempre prontos para acusar os outros. Não é isso que nos ensina o salmista quando orava e queria dar uma satisfação a Deus, dizendo: Eu reconheço a minha culpa e o meu pecado está sempre diante de mim. O que assim ora não atende aos pecados alheios, mas examina-se a si mesmo e não se vê só exteriormente, mas entra em si e desce ao mais profundo de si próprio. Não se perdoa a si mesmo e, por isso, ousa confiadamente pedir perdão. Queres reconciliar-te com Deus? Repara como procedes para contigo, para que Deus te seja propício. Considera o que diz o mesmo Salmo. Não é o sacrifício que vos agrada. Se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Então ficarás sem apresentar sacrifício algum? Poderás aplacar a Deus sem nenhuma oblação? Que diz o Salmo? Não é o sacrifício que vos agrada. E se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Mas continua e ouve o que ele diz. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Deus não despreza o coração contrito e humilhado. Deus rejeita os antigos sacrifícios, mas mostra-te o que hás de oferecer. Os nossos antepassados ofereciam vítimas do seu rebanho, e era este o seu sacrifício. Não é o sacrifício que vos agrada. Não aceitais aqueles sacrifícios, mas quereis um sacrifício. Diz o salmista: se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Então, se não aceitais holocaustos, ficareis sem sacrifício? Longe disso. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Deus não despreza o coração contrito e humilhado. Aí tens o sacrifício que hás de oferecer. Não lances o olhar para o rebanho, não prepares navios para ir em busca de perfumes até as mais longínquas terras. Procura no teu coração uma oferenda agradável a Deus.
é o coração que deve ser atribulado. Receias que morra atribulado? Ouve ainda o Salmo: criai em mim, ó Deus, um coração puro. Portanto, deve ser atribulado o coração impuro, para que seja criado um coração puro. Sintamos desgosto de nós mesmos quando pecamos, porque os pecados causam desgosto a Deus. E já que somos pecadores, sejamos semelhantes a Deus, ao menos nisto, desgostando-nos com o que desgosta a Deus. Assim, a tua vontade coincide, em certo modo, com a de Deus, porque te desagrada aquilo que também desagrada àquele que te criou.